Esta é a última parte da RDC 44 de 2009 e neste vídeo falaremos sobre a declaração de serviço farmacêutico e também sobre a documentação das farmácias e drogarias. Bem, esta declaração de serviço farmacêutico é um documento que comprova que um farmacêutico prestou um serviço a um paciente e é obrigatória para estes estabelecimentos. Então vamos lá. Após a prestação do serviço farmacêutico, deve ser entregue ao usuário uma declaração do serviço farmacêutico que foi realizado. E este documento, ele deve ser elaborado em papel com identificação do estabelecimento, contendo o nome, endereço, telefone e CNPJ deste estabelecimento. E também deve constar a identificação do usuário ou então do seu responsável legal, quando for o caso. Esta RDC, ela autoriza a prestação de serviços farmacêuticos que podem ser realizados pelas farmácias ou drogarias, que são a atenção farmacêutica e também a perfuração de lóbulo auricular para a colocação de brincos. E aí, englobado no serviço de atenção farmacêutica está a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, e também a administração de medicamentos. Então, esta declaração de serviço farmacêutico, ela deve ser de acordo com o serviço que foi prestado ao usuário. Porém, ela precisa ter no mínimo as seguintes informações. Então, quando for prestado o serviço de atenção farmacêutica, deve constar qual medicamento que foi prescrito a este usuário e quais os dados deste prescritor, como nome e inscrição no seu conselho profissional. Se o farmacêutico fez indicação de algum medicamento isento de prescrição, nesta declaração deve constar a posologia deste medicamento, os valores dos parâmetros fisiológicos e dos resultados dos exames de análises clínicas, quando houver, seguidos dos respectivos valores considerados normais. Ou seja, caso o usuário ele tenha realizado aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímico, além dos seus resultados, nesta declaração deve constar também os valores de referência destes parâmetros. E aí, só para relembrar, quais são os parâmetros fisiológicos que são permitidos nestes estabelecimentos? É a aferição da pressão arterial e também da temperatura corporal. Já o parâmetro bioquímico permitido é a aferição da glicemia capilar. E D, quando houver medicação de parâmetros fisiológicos e realização de exames de análises clínicas, a declaração deve ter frase de alerta: este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica. E por que usar esta frase? Porque esta normativa ela é bem clara. A aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos oferecida na farmácia e drogaria deve ter como finalidade fornecer subsídios para a atenção farmacêutica e também para o monitoramento da terapia medicamentosa, visando a melhoria da sua qualidade de vida do usuário, não possuindo em nenhuma hipótese o objetivo de diagnóstico. Quando os estabelecimentos realizarem a administração de medicamentos, que também faz parte da atenção farmacêutica, nesta declaração deve constar os dados do medicamento administrado. Então, deve ter o nome comercial desse medicamento, exceto quando for um medicamento genérico, a denominação comum brasileira deste medicamento, qual a sua concentração e forma farmacêutica, sua via de administração, o número do lote e o número do registro deste medicamento na Anvisa, qual foi a orientação farmacêutica que foi passada a este usuário, como ênfase no cumprimento da posologia, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação deste produto.
o plano de intervenção, quando houver, a data de administração deste medicamento, a assinatura e o carimbo com inscrição no Conselho Regional de Farmácia do farmacêutico responsável por este serviço. Agora, quando o serviço prestado foi a perfuração de lóbulo auricular para a colocação de brincos, nesta declaração deve constar, no mínimo, os dados do brinco e os dados da pistola, como o nome e CNPJ deste fabricante e o número do lote destes produtos. Além disso, a data que foi realizada esta perfuração e assinatura e carimbo com inscrição no Conselho Regional de Farmácia do farmacêutico responsável pelo serviço. Esta declaração, ela deve ser emitida em duas vias, sendo que a primeira deve ser entregue ao usuário e a segunda permanecer arquivada no estabelecimento por no mínimo 5 anos e mantida à disposição do órgão de vigilância sanitária para fins de fiscalização. Com relação aos dados e informações que são obtidos em decorrência da prestação de serviços farmacêuticos, eles devem receber tratamento sigiloso, sendo vedada sua utilização para finalidade diversa à prestação dos referidos serviços. No procedimento operacional padrão, que deve ser elaborado pela farmácia ou drogaria que realizam estes serviços farmacêuticos, devem conter instruções sobre a limpeza dos ambientes onde são realizados estes serviços farmacêuticos, como deve ser o uso e asepsia dos aparelhos e acessórios, além de como deve ser o uso e descarte dos materiais pérforos cortantes e antisepsia aplicado ao profissional e ao usuário. E, por fim, a execução de qualquer serviço farmacêutico deve ser precedida da antisepsia das mãos do profissional, independente do uso de equipamentos de proteção individual. Falaremos agora sobre o capítulo 7, que traz sobre a documentação emitida por estes estabelecimentos. Os estabelecimentos de que trata esta lei, eles devem elaborar o seu manual de boas práticas farmacêuticas. Este manual, ele deve ser específico para este estabelecimento e deve ser de acordo com as atividades a serem realizadas neste local. E para quem não lembra, o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas é um documento que estabelece as normas para o funcionamento de farmácias e drogarias. O estabelecimento, ele deve manter procedimentos operacionais padrão, que deve ser de acordo com o previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas. E aí, no mínimo, devem ter POPs para as atividades relacionadas à manutenção das condições higiênicas e sanitárias adequadas a cada ambiente da farmácia ou drogaria. Deve ter POP informando sobre a aquisição, recebimento e armazenamento dos produtos de comercialização permitida. Um outro POP sobre exposição e organização dos produtos para comercialização, sobre dispensação de medicamentos. Deve ter um POP também para informar qual é o destino dos produtos com prazos de validade vencidos, qual a destinação dos produtos próximos ao vencimento, a prestação de serviços farmacêuticos permitidos quando houver, utilização de materiais descartáveis e sua destinação após o uso, e também um POP específico para dispensação de medicamentos. Estes procedimentos operacionais padrão, eles devem ser aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico responsável técnico. Qualquer alteração introduzida neste POP deve permitir o conhecimento de seu conteúdo original e, conforme o caso, qual foi o motivo desta alteração, com sua justificativa. Deve estar ainda previstas quais são as formas de divulgação desta alteração para aqueles funcionários que estejam envolvidos com as atividades por eles realizadas, e também a previsão da revisão periódica destes procedimentos
para fins de atualização ou correções que se façam necessárias. Além disso, estes estabelecimentos, eles devem manter registros no mínimo das atividades relacionadas a treinamento de pessoal. Então, fez um treinamento com o pessoal, tem que ter o registro desse treinamento. A farmácia realiza algum tipo de serviço farmacêutico, tem que ter o registro lá desses serviços que foram prestados. Fez a divulgação do conteúdo dos POPs aos funcionários, de acordo com as atividades por eles realizadas. Precisa registrar aí esta divulgação. Execução de programa de combate a insetos e roedores, tem que ter este registro também. E a manutenção e calibração de aparelhos ou equipamentos quando exigidos. E aí, todos esses registros que acabamos de falar, eles devem ser mantidos no estabelecimento por no mínimo 5 anos, permanecendo nesse período à disposição do órgão de vigilância sanitária competente para a fiscalização. As farmácias e drogarias, elas podem participar de campanhas e programas de promoção da saúde e educação sanitária, quando forem promovidas pelo poder público, e também elas podem participar de programa de coleta de medicamentos a serem descartados pela comunidade, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente, considerando os princípios da biossegurança de empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes, preservando a saúde pública e o meio ambiente. E aí, este é um programa que recolhe medicamentos vencidos ou em desuso em farmácias e drogarias. Em cada farmácia participante, há uma estação coletora desenvolvida para atender às normas sanitárias. E por fim, estes estabelecimentos, eles devem possuir um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, conforme legislação específica. Este plano é um documento que descreve as ações para gerir os resíduos gerados por serviços de saúde, como materiais perfuro-cortantes, gaze ou algodão sujos com sangue proveniente dos serviços farmacêuticos prestados. Bem, pessoal, chegamos ao final desta jornada da RDC 44 de 2009. Espero que tenha contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês. Obrigada e até mais.